Vamos então colocar aqui algumas situações. Tudo isso para falarmos de Velo e Rio Claro, que é o objetivo do nosso debate. Se tivéssemos aqui troféu artilheiro do ano, Leonardo Bauer, você daria vantagem a Araújo, Mirandinha do Rio Claro, ou até mesmo o Marcelinho, ou apostaria que o troféu artilheiro do ano ficaria na Rua 3, numa possibilidade do Luciano ser o goleador da competição, na disputa entre os dois clubes, e o próprio Reginaldo? Você conhece todos eles. Hoje pode dar a sua opinião e mudar depois. Hoje qual é? Olha, aí é uma questão difícil, mas o Araújo, pelo menos eu lembro dele no Rio Claro, né, teve uma passagem muito boa, marcou, não me recordo quantos gols. O Mirandinha também, apesar da lesão que ele teve na Série A2, foi muito bem. O Luciano a gente conhece, né, pelas passagens que ele teve pelo Rio Claro. Acompanhei ele no Rio Claro, tanto na elite do futebol, quando o Rio Claro conquistou o acesso na Série A2, jogando contra o Palmeiras. Inclusive ele marcou um dos gols lá no estádio Palestra Itália. E do outro lado, e ainda temos o Reginaldo, né, que nada mais nada menos foi o artilheiro das últimas duas competições do Velo Clube, tanto na segundona como na Série A3. Falando com esses dados, hoje eu votaria no ataque do Velo Clube com Reginaldo e Luciano. Mais precisamente em qual deles? Reginaldo. Quer dizer que o Velo contrata o Luciano com a maior contratação do ano e se aposta ainda no Reginaldo? São dados, né? Opinião do Léo Bauer. O Léo Bauer, quem fica com o troféu artilheiro do ano é o Reginaldo. Eu não lembro se o Klaus tiver informação. Na segundona, o Reginaldo foi artilheiro com... Acho que com 16 e na Série A3 com 15, 16 também. Eu sei que ele é o maior artilheiro do Velo nos últimos 12 anos. Já deve estar com 40 e lá vai pedrar, né? 45 gols. Então, hoje, para mim, o Reginaldo. É um candidato fortíssimo, sem dúvida alguma. Eu acho, você bem sucinto na opinião, que a disputa fica entre o Reginaldo e o Araújo. E eu acho que o artilheiro do campeonato será o Araújo do Rio Claro. Matheus Pesotti, você hoje tem qual palpite? Olha aí, você depender de cobranças de pênaltis, eu descarto o Reginaldo. Né? Porque a gente viu o aproveitamento pífio, né? Péssimo dele nesse sentido. E se ainda botar uma pressão, aí fica pior ainda, né? Porque a gente já deparou com situações inacreditáveis que um jogador de futebol pode se submeter diante de pressão de torcida. Mas eu acredito... Tem também o Alex Cambalhota, né? Que a gente não citou ele também, né? Veio também pro Velo Clube. Pode ser também uma promessa de gols, um jogador rápido que veio fazer as funções do Leleco, que foi pro Dragons lá da Coreia do Sul, né? Um jogador que tem as mesmas características, mas se for pensar num geral, o Reginaldo pode até levar vantagem se o Paulinho for vendido mesmo para a Coreia e ele não for utilizado pelo Valim no meio campo junto com o Piovesan, que pode ser uma possibilidade, já que ele veio para o Velo Clube como meio campista, depois que ele virou um atacante, foi muito bem nesse sentido. E um detalhe, só também, já farei minha votação também, é a estatura dos atacantes, né? Nas duas equipes os atacantes não são tão altos, né? Isso pode até parecer para o torcedor olhar com cara feia nesse sentido, mas acredito que o zagueirão troncudão prefere marcar um centroavante alto paradão do que um atacante rápido que pode se livrar da marcação e se livrar ali da marcação e fazer um gol de cabeça. A gente tem o exemplo do Toledo, né? Veio como uma promessa de gols também para o Velo Clube na Série A3 e não marcou nenhum gol. Então, nesse sentido é difícil botar uma aposta de início sem a competição, mas acredito que o Araújo possa levar vantagem num esquema um pouco mais ofensivo do que o Paulinho possa demonstrar, do que demonstrou nesse ano de 2011. Pelo que eu entendi, você votou no Araújo. Então. Sim. Araújo, vocês estão parecendo o jurado do Silvio Santos, quando eu pergunto o voto e põe o microfone na mesa. Tá engraçado. Eu estou vendo do lado de cá, não estou aparecendo no vídeo, viu, internauta? Porque eu estou fazendo a parte técnica e acompanhando os internautas aqui no Facebook. Então vocês me desculpem pela ausência. Tomando o Guaraná, então. Então tá aí. Agora, Klaus, eu estou sentindo o seguinte, né? Porque tudo que nós estamos falando hoje é baseado no passado, né? O que a gente viu de cada um. Então é puro palpite, nós não sabemos o que vai acontecer na próxima. Nós estamos analisando pelos dados que temos e pela lembrança.
Dá a impressão que Luciano foi ninguém no futebol do Rio Claro, Mirandinha foi ninguém, porque ninguém lembrou deles. O Matheus colocou até um cambalhota que é meia, o único meia artilheiro que eu conheço é o Reginaldo, fora ele sempre dá o camisa 9 ou camisa 11. Mas não fale assim, porque eu ainda não votei. Então, por isso Eu falei aqui do Luciano. só falta você votar. Não, na verdade assim, eu penso da seguinte maneira, é claro que todos eles têm características diferentes, uns mais parecidos com outros, mas a gente tem que ver também, de acordo com o elenco, e o Léo e o Matheus analisaram muito bem a respeito disso também, mas eu penso da seguinte maneira, acho que com a saída do Leleco, com a chegada do Luciano, também o Alex Cambalhota, mas eu acredito que o Alex comece no banco de reservas, então eu acho que o Reginaldo vai mudar de função. O Reginaldo ele foi na Bezinha, ele foi o meia, né, o último homem de meio de campo. Na Série A3 ele foi o primeiro atacante, que é o atacante mais de área, mais fazedor de gols. E agora eu acho que ele vai mudar de função de novo, eu acho que ele vai ser o segundo atacante, né? Eu acho que o Luciano vai ser aquele finalizador, o Reginaldo vai ser um atacante, um segundo atacante se movimentando um pouco mais. Acho que por isso ele vai fazer um pouco menos de gol, né? Eu sou muito fã do Araújo, acho ele um jogador completo, né? Tem raça, tem velocidade. A partida emblemática para mim dele foi aquela em Monte Azul, né? Que o Rio Claro venceu por 2-1, com 2 gols dele, se machucou, deu sangue, correu, fez gol. Foi uma maravilha aquela partida em Monte Azul, no quadrangular final, né? Do Rio Claro na Série A2 do ano de 2009, quando o Rio Claro subiu para a Série A1. Mas você me perguntou do artilheiro, quem eu acho que vai ser quem vai fazer mais gols. Então, como eu acho que o Araújo ele vai meio que revezar com o Mirandinha ali no ataque do Rio Claro, porque ambos, na minha opinião, têm características um pouco parecidas, eu explico. Não que o Araújo seja forte e o Mirandinha seja tão forte quanto, né? Ou que o Mirandinha seja veloz e o Araújo tão veloz quanto, mas eu acho que nenhum dos dois tem a característica de centroavante de área, fazedor de gols. Acho que eles vão dar uma revezada nisso aí, vão dividir um pouco. Já acho que isso não vai acontecer no Velo, acho que o Reginaldo vai ser um pouco recuado. Por isso, Ivo Rosalém Neto, você que falou aí, vocês acham que o Luciano não fez mais nada pela cidade, pelo clube, né? Eu voto no Luciano, porque eu acho que ele vai fazer mais gols e vem provando isso pelo menos nos treinamentos. Claro que treino é treino, jogo é jogo, aquela velha máxima, mas eu apostaria no Luciano. Então as apostas agora são essas: Matheus Pesotti e Ivo Rosalém Araújo, o Léo Barro Reginaldo e o Klaus no Luciano. É um palpite que nós temos nesse momento que antecede a competição.